Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Analisando Sites. Esse aqui é o quadro, acho que 21 já tem bastante Analisando Sites aqui no canal. Inclusive, se você ainda não conhecia esse quadro, já aproveita para assistir esse também e dá uma maratonada nos anteriores. Tem um monte de Analisando Sites aqui para você poder maratonar esse final de semana, né? Se você quiser. E caso você não conheça também, muito prazer, meu nome é Bia, eu sou uma das web designers aqui da Escola de Sites. E eu sou responsável por esse quadro aqui, que normalmente acontece toda sexta-feira, às 14 horas, ao vivo aqui no YouTube. Hoje está sendo uma exceçãozinha por conta de um imprevisto que eu precisei fazer gravado aqui um pouquinho antes para poder disponibilizar para vocês. Mas normalmente já fica aí o aviso de que você está super convidado para participar aqui desse Analisando, né, ao vivo, toda sexta-feira, às 14 horas, e participar desse bate-papo aqui. E no fim das contas, por que é que a gente tem esse quadro fixo aqui no canal? O Analisando Sites, ele foi criado justamente com o intuito da gente pegar projetos reais mesmo, seja de alunos, seja de inscritos, seja de sites na internet também, para poder estar analisando de cabo a rabo mesmo cada um desses projetos, principalmente no quesito de analisar os princípios de design aplicados a essas páginas, né? E também alguns quesitos de usabilidade, ou seja, a gente olha mais essa parte, assim, da ferramenta em si, né, a gente da ferramenta, da criação e do layout em si, ok? O principal intuito desse quadro aqui é a gente poder realmente analisar mesmo, porque muitas vezes quando a gente fica muito preso, assim, na teoria, né, tipo: "Ah, vamos estudar aqui sobre cores, vamos estudar sobre hierarquia", só que a gente não vê o uso real disso mesmo no dia a dia, muitas coisas acabam ficando um pouco abstratas, né. Então é bem interessante a gente poder aprender melhor sobre esses princípios, com esses usos reais, assim, porque dessa forma a gente consegue ilustrar de uma forma bem mais fácil de compreender, né. E é claro, o maior objetivo é para que todo mundo saia daqui aprendendo, né, e tendo uma melhor ideia, assim, de como aplicar essas coisas no dia a dia de uma forma mais prática, olhando esses projetos reais e de forma alguma, assim, é para puramente dar pitaco ali no trabalho dos outros, tá, gente? O principal objetivo é realmente todo mundo tentar crescer junto, analisando esses sites aqui de cabo a rabo, beleza? E olha só, no Analisando de hoje, eu separei 2 páginas de vendas para a gente poder dar uma olhada. Uma delas eu vou olhar mais a fundo, que foi justamente de um inscrito aqui no canal que mandou para a gente poder analisar. Inclusive, se você também tiver interesse que uma página, né, ou um site que você tenha feito por aí em WordPress e Elementor também seja analisado, então, ó, já fica a dica, já se inscreve no link que vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Tem lá para você conseguir requisitar a sua análise, e aí a gente vai estar, colocando aqui na nossa listinha para poder estar trazendo aqui numa análise num futuro breve, beleza? Vai ser um prazer poder analisar os sites que vocês enviarem aqui pra gente. E, de hoje eu separei aqui uma página de vendas de um inscrito mesmo aqui, que também enviou dentro desse formulário, e também uma página de vendas de um aluno dentro da comunidade ali do curso dos sites lucrativos. Esse aluno, ele já é um designer um pouco mais experiente, ele mandou lá o site que ele fez de portfólio não dele, né, um dos sites no portfólio dele, para a gente poder dar uma analisadinha, e eu aproveitei para trazer esse exemplo aqui para fazer alguns contrapontos, durante a análise do site do inscrito, assim, em si, né, que eu trouxe aqui para vocês, beleza? Então vamos aqui para a tela rapidinho que eu vou mostrar para vocês. Então bora lá, gente. Esse primeiro site aqui é justamente o do inscrito que enviou aqui pra gente, tá? Inclusive, se eu não me engano, o nome dele é Jean. E Jean, meus parabéns pelo trabalho, tá? De cara, assim, eu já posso dizer que ficou um trabalho muito legal. Eu vou dar aqui alguns pitaquinhos ao longo desse processo e tal, tudo no sentido mais construtivo possível, beleza? Mas, de qualquer maneira, meus parabéns pelo trabalho, meus parabéns pelo resultado. E o fato de que você enviou aqui para análise, né, e está aberto a feedbacks, eu acredito que você tenha total potencial realmente para estar fazendo projetos, inclusive, cada vez melhores e crescendo cada vez mais através disso. Então, meus parabéns aqui pelo esforço. Ó, vou dar uma roladinha só para vocês conseguirem já ver, mas a gente vai destrinchar isso aqui a fundo, passo a passo, beleza? Então, ó, tá aqui o projeto do Jean, massa. Uma página de vendas completinha aqui, com toda a estruturinha padrão de uma página de vendas normal. E o outro site que eu trouxe aqui para poder fazer alguns contrapontos e trazer alguns exemplos mesmo ilustrativos daquilo que eu estou falando aqui sobre essa questão dos princípios de usabilidade, é o site aqui do aluno Will
que enviou pra gente lá na comunidade também, que também ficou um projeto aqui sensacional. Como eu falei, pelo portfólio ali do Will já deu pra ver que ele é um designer ali um pouco mais experiente também, né, e tudo mais, então ficou uma página aqui com um layout bonito, clean e, bem agradável aqui da gente poder ver. Inclusive, se você também quiser acompanhar o trabalho aqui do Will, ele disponibilizou o Behance ali pra gente também, ó, então se você quiser seguir ali e curtir o trabalho dele, qualquer coisa é só procurar por Will Minelli com 2 L's do jeito que tá aqui, e dar uma olhadinha nos demais projetos dele, beleza? Ele é desses designers que com certeza merece um espacinho especial no céu, porque os projetos que ele coloca aqui no Behance são bem completinhos, assim, ó, tá vendo? Colocando aqui estilo de cores, né? O guia de cores dele, tipografia, às vezes coloca um contexto ali do projeto também, né? Enfim, você consegue ver ali a linha de pensamento em relação a várias coisas que ele foi pensando pro design dele aqui dentro desse projeto, né? O estilo de guia, enfim, dá uma olhadinha nos projetos dele que provavelmente você vai acabar pegando algum insight valioso por aí, beleza? Mas então, vamos lá, né, começar a destrinchar aqui a análise do site do Jean. Bom, Jean, em primeiro lugar, eu vi que o maior objetivo aqui da sua página foi para trazer esse estilo um pouco mais minimalista, né? E também esses tons de cores mais puxado para o dark mode, inclusive o que está sendo uma tendência bem grande, né, gente? Aqui mesmo no Analisando Sites eu já peguei vários portfólios e páginas de vendas, principalmente páginas de vendas com esse estilo dark mode, o que particularmente eu não tenho problema nenhum com isso, na verdade eu até gosto bem mais dessas páginas escuras, assim, mais de dark mode, particularmente eu acho bem mais bonito, assim, eu gosto de trabalhar com esse estilo de cores. Enfim, né, aqui ficou uma pegada bem legal, e como no caso aqui, essa página de vendas, ela serve para poder anunciar um curso de um editor de imagens, o GIMP. Aqui você trouxe, inclusive, alguns elementos que eu achei bem interessantes, que são principalmente esses mockups aqui do próprio produto, né? Ou seja, da edição através dessa ferramenta, e inclusive também frames de aulas do módulo, que eu vou mostrar um pouquinho mais para baixo também. Então, isso deu uma ilustrada bem legal. Então, bacana isso aí, eu já queria deixar aqui como contraponto. Eu achei, no geral, assim, um site bonito, tá? Bem formulado, tal, a estrutura também dele, a ordem também das seções de páginas de vendas, bem estruturadinha, bem clara para quem está vendo. E aí eu vou trazer aqui alguns pontos para poder tentar elevar ainda mais, né, o produto final ali, né, a copy geral naquela página de vendas. Então, ó, primeiro ponto, Jean. E Jean, né, eu falo Jean aqui muitas vezes, mas de qualquer maneira para a galera que tá vendo aí também, né, e quer pegar alguns insights para o seu próprio projeto. A primeira coisa que já me chamou a atenção de cara nessa primeira dobra, que eu acredito que poderia elevar um pouco mais ali a compreensão da copy dessa primeira dobra aqui, que inclusive, né, para quem não sabe, primeira dobra é a primeira visualização que a gente tem dentro de um site. Então, sempre que um cliente, né, ou alguém falar para você, eu queria fazer isso e isso na nossa primeira dobra, é aquilo que a pessoa vai ver em primeira instância no dispositivo dela, seja no desktop, seja no mobile, no tablet, né? É aquela primeira tela que aparece. Então, isso aqui é a primeira dobra, né? E nessa primeira dobra, o que que a gente tem de destaque? A logo, o título, que inclusive é o maior destaque dessa primeira dobra, né? Um mockupzinho aqui do lado, aqui embaixo, aliás. No entanto, primeiro, eu já senti falta de já ter disponível um botão logo na primeira dobra, tá? Isso é importante, principalmente para conversão, é uma boa prática de praxe mesmo nas páginas de vendas, que é legal adotar, tá? A visualização já de um botão de ação dentro dessa primeira dobra. No entanto, como aqui você escolheu fazer essa disposição, né, de tudo um em cima do outro, principalmente esse mockup aqui tomando bastante espaço aqui nessa parte de baixo, já fugiu com o preceito de já ter ali um botãozinho de ação para poder mostrar para as pessoas, tá? Assim, de cara, quando eu vejo um site para o desktop que tem esse tipo de alinhamento, que tem uma largura um pouco mais fininha, o que não é um problema em si, tá? Mas que tem uma largura um pouco mais fininha ali, e que tem muito essa disposição de elementos um em cima do outro, me transmite um pouco a sensação de que esse site ele foi muito pensado para mobile, porém a pessoa não teve esse mesmo cuidado para o desktop. E tá tudo bem, assim, você ter um cuidado maior para o mobile, porque tem muitos públicos que realmente a audiência para o mobile é muito maior do que para desktop, e aí você precisa dar uma atenção maior para esse público mesmo, não tem problema nenhum. No entanto,
No Elementor, né, no WordPress, no Elementor, você consegue facilmente fazer uma disposição que seja agradável tanto para desktop como para mobile. Uma coisa não exclui a outra. Então, para desktop, para esse tipo de função aqui, ó, para esse tipo de disposição, o que que eu recomendaria? Que fosse uma coisa um pouco mais lateral, né? Que aqui a gente tivesse, por exemplo, um texto, aqui do lado a gente tivesse esse mockup, e dessa forma você não precisaria diminuir esse mockup aqui, que tá bem legal nessa parte, para conseguir disponibilizar o seu botão. Um exemplo disso, aqui, ó, é justamente essa primeira dobra aqui do site do Will, né? Aqui ele fez exatamente isso, ó, na primeira dobra ele colocou vários elementos, a gente tem várias coisas acontecendo aqui, no entanto, nenhuma está concorrendo com a outra, e ele conseguiu deixar bem claro aqui, ó, tanto o mockup, que inclusive está até maior do que esse aqui, né, mas como ele está numa disposição lateral aqui no desktop, ele não está tomando espaço de o título, do botão que está chamando bastante atenção aqui do lado também, alguns pontos também importantes na copy já aqui embaixo aparecendo, com ícones e tudo. Então, assim, ele conseguiu distribuir de uma forma um pouco mais agradável para desktop, mais informações, né? E mais pontos de atenção ali, como por exemplo esse mockup um pouco maior e o botão já na primeira dobra, para que logo de cara a pessoa já tenha várias informações fundamentais, mas não de uma forma tipo poluída visualmente, né? E aqui, acredito que faltou um pouco mais esse planejamento para desktop. Para mobile funciona muito bem, mas para desktop poderia estar disposto aqui um pouquinho melhor. E outra coisa também é a questão do contraste visual. Aqui eu vi que você quis fazer um contraste visual para chamar mais atenção para algumas palavras em específicos, como, por exemplo, melhor, imagens incríveis, tal, o que é uma coisa bacana. No entanto, a cor utilizada para esse contraste visual fez o efeito inverso. Porque aqui a gente tem um fundo escuro e esse azul aqui ele já tem uma tonalidade um pouco mais escura também. Então, ao invés dessas palavras estarem puxando mais atenção para elas, é o contrário. Elas têm menos legibilidade do que as demais. Então, se você tivesse, por exemplo, utilizando um azul um pouco mais claro, até como dessa logo aqui em cima, para essas palavras, já não causaria esse mesmo efeito rebote, sabe? Então, assim, sempre que você for fazer um contraste visual para chamar atenção para um determinado elemento, vê se o contraste visual realmente está batendo com aquilo, né? Se você está tendo um bom contraste entre as cores de fundo e a cor da sua letra para não acabar fazendo um efeito inverso também, ok? E por fim, assim, o outro ponto aqui, inclusive, não vale nem só apenas para a primeira dobra, mas até para todo o restante aqui do site, é que essa página de vendas aqui, ela é um produto justamente de manipulação de imagens, né? Ele se diz ali o maior concorrente do Photoshop. Não sei dizer se é isso mesmo ou não, não tenho familiaridade com o GIMP em si, né? Mas, de qualquer maneira, é uma ferramenta de manipulação de imagens, né? Mas essa página aqui, apesar de, tipo, perceber claramente que o seu intuito foi fazer realmente esse estilo um pouco mais minimalista, e não tem problema também em relação a isso, poderia ter ficado um pouco mais impactante, assim, visualmente, principalmente essa primeira dobra aqui, se ela tivesse tido um pouco mais de preenchimento. E eu não digo, tipo, nenhuma manipulação de imagem avançada, nem nada do tipo. Aqui, ó, nesse caso aqui do Will, ele colocou, por exemplo, aqui, uma texturinha aqui embaixo com os elementos de Excel voando, né, já que isso aqui se trata de uma planilha e tal, para remeter a esse produto em si. Ficou legal, mas caso mesmo assim você não tenha familiaridade de fazer esse tipo de manipulação, assim, ó, dessa forma, pelo menos o uso de alguma textura, né, algum elementozinho assim para conseguir preencher visualmente, por exemplo, uma iluminação de um lado, alguma coisa assim, para conseguir trazer realmente esse preenchimento visual e já impactar um pouquinho mais visualmente logo na primeira dobra. Um exemplo muito legal, inclusive, ó, de textura e manipulação, que é uma coisa bem simples de se fazer, é esse exemplo aqui, ó, que eu vou trocando às vezes o nome na minha cabeça, Jean e Will. Que o Will fez nessa dobra daqui de baixo, né? Por exemplo, que ele colocou uma texturinha aqui bem de leve de umas moedas, para poder remeter, né, aquilo que a copy está dizendo, uma iluminação desse lado aqui. Isso aqui, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento, por exemplo, em Photoshop ou alguma outra ferramenta de edição de imagem, até dentro do Canva, assim, você consegue fazer de uma forma bem tranquila. Inclusive, acho que é até de boa de eu testar aqui rapidinho com vocês, só para mostrar mais ou menos como fazer exatamente essa manipulaçãozinha aqui, ó. Deixa eu
vir aqui rapidinho, vou entrar aqui na minha conta do Canva. E olha só, eu vou abrir aqui um tamanho personalizado, vou colocar aqui, por exemplo, uma largura de 1920, né, que é padrão ali, Full HD, e uma altura personalizada aqui. É claro que eu teria que medir direitinho qual que é a altura da minha seção, mas só para mostrar aqui de exemplo, eu vou colocar 750 aqui, só para vocês verem. E aí aqui eu já tenho uma largura propícia, por exemplo, para um banner, né, ou então para um background dentro do meu site. E olha só, se eu tivesse que puxar aqui algum elemento, por exemplo, relacionado a computador, né, vou colocar aqui computer, na maioria das vezes vai aparecer mais elementos em inglês. Vou vir aqui em fotos, e olha só, por exemplo, vou pegar o exemplo, deixa eu ver aqui uma imagem que poderia ficar legal. Vou colocar alguma aqui só para dizer mesmo, vou colocar, por exemplo, essa aqui, ó, vou dar uma invertida nessa imagem aqui, vou colocar aqui dessa forma, deixa eu ver, vou colocar aqui mais ou menos assim, vou aumentar aqui, e olha só, aqui, né, eu já tenho uma imagem mais ou menos da metade, e eu já tô considerando ela um pouco mais aqui para trás, mais aqui pro lado, justamente porque eu quero fazer esse efeito aqui, ó. Tô tentando simular esse efeito aqui só para vocês verem como que é simples, às vezes, a gente adicionar algum elemento que complemente ali no background, tá? Então, olha só, quero fazer um efeito assim, então eu já tô colocando um pouco mais aqui para lateral. Vamos supor, por exemplo, que eu quero levar em consideração a cor desse site aqui. Eu não sei se ele é totalmente preto, mas deixa eu pegar aqui, ó, na minha extensão Colorzilla, vou garimpar a cor aqui do site. Ó, tem algumas diferenças de cores, vou puxar mais ou menos essa aqui. Beleza? Esse hexadecimal, né? Vou vir aqui no meu background aqui atrás, vou colocar aqui, ó, uma corzinha preta aqui para ele, e vocês viram que ficou quebrado, né? Preto e a imagem ali do lado. Mas calma que a gente já vai resolver. Olha só, eu vou vir aqui nessa minha imagem, vou dar uma transparênciazinha para ela. Vou colocar aqui mais ou menos uns 10%, só para realmente deixar ela só de textura mesmo. Vou colocar um pouquinho mais só. Vou vir aqui, vou colocar 15%, aí dá para ir testando, né? E para fazer essa mescla entre um e outro, eu vou vir aqui nos elementos mesmo e vou procurar pelo elemento de gradiente. Olha só. Vou vir aqui, elementos gráficos, vou puxar esse elemento aqui, ó, de gradiente, e aí eu vou posicionar exatamente entre o meu background e a minha imagem. E é claro, né, ele tá nessa cor roxa, mas não é isso que a gente quer. Então, vou vir aqui, ó, nele e vou deixar completamente preto para mesclar com o restante. Aliás, ele não era completamente preto, né? Tinha um hexadecimal. Vou colocar aqui o hexadecimal que eu copiei. E olha só, aqui eu já consegui exatamente uma mescla. Às vezes eu tenho que ajustar um pouquinho só para o lado ou para o outro, mas olha só, de uma forma bem simples, eu já consegui fazer uma mescla aqui que dê uma leve textura ali na lateral, né? E eu poderia, por exemplo, colocar uma imagem no meu banner inteiro, colocar uma película ali bem de leve mesmo, para deixar ele só bem tranquilo, né? Tipo, por exemplo, só com essa transparência aqui. Enfim, né? Dá para brincar com algumas coisas aqui dentro mesmo do Canva, sem você precisar se preocupar com saber manipulações de imagens mais avançadas. Se você tiver esse conhecimento, ótimo, use isso a seu favor. Mas se você não tiver, você pode muito bem começar com manipulações um pouco mais simples aqui, assim, né, dessa forma, do jeito que eu te mandei, que eu te mostrei aqui rapidamente, para você conseguir fazer esse tipo aqui, ó, de efeito, por exemplo, e dar um preenchimento para suas laterais. Você pode colocar alguma texturazinha também, não necessariamente precisa ser uma imagem, né, explícita ali sobre aquilo que você está dizendo, só para dar pelo menos um preenchimento, principalmente aqui na primeira dobra, tá, gente? Que é legal você ter um impacto visual já para já chamar a atenção da pessoa assim que ela entra no site. Mas bora lá, antes que eu acabe me perdendo aqui, porque eu vou me empolgando e vou tentando mostrar outras coisas, mas deixa eu abaixar aqui um pouquinho só para a gente continuar vendo. Ó, de cara também, vendo esse botão aqui, ele tá num tamanho bacana aqui, talvez esse primeiro botão poderia estar até um pouco maior, tá? Não teria problema, por exemplo, dele ter um pouco mais de altura e largura aqui do lado, sendo o primeiro botão do site, mas já tá bacana. Uma coisa só que de cara eu já mudaria seria o peso dessa letra aqui, porque acredito que ele tá chamando menos atenção, por exemplo, do que outros textos aqui menos importantes do que ele aqui no site, ó, você pode ver que esse aqui ele tem um peso maior do que o do botão e talvez até um tamanho maior também, eu não tô medindo aqui exatamente, mas isso aqui tá chamando mais atenção do que as letras desse botão. Ok. Aqui, ó, em listas, tipo, tá tudo bem assim dessa forma que você colocou, até porque são até 3 itens aqui e você ainda
teve esse cuidado de, por exemplo, colocar aqui, por exemplo, uma frase maior, uma intermediária e uma menorzinha, né, fazendo esse efeito ali de pirâmide inversa, o que ficou bacana. Mas, de qualquer maneira, tendo mais itens que isso, tá? E principalmente com frases que não necessariamente causam esse efeitinho visual, assim, de cascata, é legal, na verdade, esses itens de linhas, assim, né, de tópicos, serem sempre alinhados à esquerda, tá? Isso porque quando as pessoas estão vendo esses tópicozinhos, assim, normalmente elas já começam por esse tópico e elas já continuam a ler, né, aquele texto ali. Mas quando você tem muitos tópicos fazendo uma cobrinha de alinhamentos, aquilo meio que se perde na nossa leitura e fica um pouco mais difícil de compreender aquilo visualmente e escanear essa informação visualmente também. Então, sempre que você tiver uma lista, principalmente com mais itens que isso aqui, tenta sempre alinhar à esquerda para você não causar esse problema de usabilidade nas pessoas, tá? De legibilidade, ok? E também aqui, ó, eu percebi aqui pela copy que essa seção aqui, ela é uma seção importante para copy, né? Tipo, com o método GIMP você será possível, por exemplo, você ter uma renda extra e garantir imagens profissionais, você criar uma estética visual importante, você entender a lógica por trás do realismo, ou seja, isso aqui é uma parte importante da copy. No entanto, ela está tendo o mesmo nível de importância, por exemplo, dessa segunda parte aqui, que talvez não necessariamente tenha aquele mesmo nível de importância, né? Que é tipo, isso aqui é possível, mesmo que você não entenda nada sobre edição, se você não nasceu com dom, ou requisito de idade aqui, por exemplo. Isso aqui é importante também, mas pelo menos na minha visão aqui no contexto da página, acredito que talvez isso aqui poderia ter uma hierarquia visual um pouco mais importante do que essa daqui de baixo. Então, assim, a lição para se trazer disso aqui, não necessariamente para essa copy, mas você dá uma lida no conteúdo que você vai colocar na página, né? Dá uma analisada e já elenca por si próprio ali, tipo, olha, isso aqui é bem importante, isso aqui é um pouco menos importante, e aquilo que for mais importante, você dá uma ênfase visual maior para aquele elemento, para que essa copy fique mais clara. Ou seja, se isso aqui ele é mais importante, ele não pode estar com a mesma estética visual das coisas que são menos importantes, e você pode destacar aquilo visualmente de outras formas, como, por exemplo, colocando uma imagem, colocando um ícone que destaque, né, por exemplo, assim como você fez com essas outras informações aqui embaixo, ok? Então, talvez trazer uma hierarquia maior para essa cópia aqui poderia ter deixado ela um pouco mais visual. E, inclusive, em relação a esses cards aqui, primeiro, eu achei legal a forma que você fez aqui, por exemplo, o contraste visual de uma forma bem discreta entre esse preto e esse cinza escuro aqui. Acredito que ficou um contraste visual bem bacana. Os estilos de ícones também, eu vi que você teve o cuidado de manter a mesma estilização, ou seja, todos eles são ícones com a linha um pouco mais grossa, né? A mesma estética visual entre eles. É muito ruim quando a gente entra num site, tem vários ícones e tipo assim, um ícone ele é totalmente preenchido, o outro é completamente vazado, o outro tem umas linhas fininhas, sabe? Eles não seguem uma mesma consistência. Então parece que você contratou 5 designers diferentes para desenhar os seus ícones, assim, cada um tem um estilo visual diferente. O que não é bacana. Quando a gente coloca ícones personalizados aqui, a gente precisa ter o cuidado de selecionar aqueles que realmente parecem entre si, para parecer realmente, né, que está dentro da mesma estética visual. E você teve esse cuidado aqui. No entanto, só uma dicasinha extra, eu acredito que eles desses tamanhos aqui, ele deu um contraste visual acima daquilo que precisaria. E talvez se você quisesse deixar ele um pouquinho mais elegante, deixar os ícones um pouco menores do que isso aqui, poderia, tipo, dar o destaque visual necessário, mas ao mesmo tempo sem deixar isso muito na cara. Sabe? Por exemplo, ó, aqui no site do Will, ele conseguiu aplicar isso bem legal. Ó, por exemplo, aqui, ele colocou também esses íconezinhos, ele colocou dentro de uma caixinha desse jeito, que deixou bem elegante, mas ao mesmo tempo, tipo, eles estão aqui para complementar a estética visual, mas o foco não tá totalmente nele, sabe? Não fica aquele negócio muito na cara. Então, tipo, fica elegante e traz o contraste visual necessário. Deixar os ícones, às vezes, um pouco menores, fica um pouco mais bonito também, ok? Já puxando o gancho aqui para baixo, ó,
Primeira coisa que eu vi aqui já é diferença de espaçamento, tá, gente? Eu costumo ser muito chata com esse lance de respiro e espaçamento. Quem já acompanha aqui no Analisando Sites vê realmente, tipo, eu já fico praticamente contando mentalmente aqui os pixels entre um lado e outro. E com o tempo, quanto mais coisas você for analisando de referências, né, e dos seus próprios projetos também ali, tendo um toque em relação a isso, mais você já vai conseguir perceber de cara quando um alinhamento ou quando um espaçamento tá diferente de outro, assim, daquilo que ele deveria estar se encaixando. E olha só, quando a gente olha esse espaçamento aqui, ó, dessa seção, a gente pode ver que esse espaçamento aqui entre um e outro tá bem curtinho, no entanto, esse espaçamento aqui da seção anterior, ele tá um pouco maior. O legal é que você mantenha uma consistência sempre, tá? Desses espaçamentos verticais, por exemplo, se eu coloco um padding inferior, né, um padding interior, que parece um pleonasmo, né? Mas só para quem não entende muito bem, já saber que, tipo, quando eu tô falando de padding, é um espaçamento interior daquele item, né? Então, assim, quando eu coloco um padding superior e inferior de uma seção, né, de 80 pixels, por exemplo, é legal que eu mantenha essa consistência ao longo de todas as sessões para que só de bater um olho a pessoa já saiba, tipo, isso aqui é um contexto diferente daquilo que eu vi anteriormente, sabe? Para ela conseguir escanear melhor essas informações. No entanto, ó, com certeza, esse espaçamento inferior aqui, ele tá maior do que esse espaçamento superior dessa próxima seção, né, e também do inferior dela, o que já causou um contraste visual. E mesmo que eles estejam diferentes, esse também não é o principal problema. O principal problema tá que essa seção aqui, ela tá bem apertada visualmente, ou seja, justamente porque não tem um espaçamento necessário aqui em cima e aqui embaixo, parece que ela tá bem achatada e que os itens eles estão espremidinhos ali dentro, sabe? E ó, aqui na seção, esse espaçamento aqui, é sempre bom que ele seja maior do que os espaçamentos entre os itens, por exemplo. Aqui a gente tem um exemplo disso. Aqui eu tenho um espaçamento inferior da seção em si, e aqui eu tenho um espaçamento entre um elemento e outro. Aqui tá coeso, tipo, dá para entender que isso aqui é o contexto da seção e que isso aqui é um grupo de elementos, né? E aqui da mesma forma também. No entanto, ó, aqui eu tenho um espaçamento menor do que entre um elemento e outro. Esse espaçamento aqui, ele tá maior. Então, fica mais confuso ainda visualmente, tá? Tipo assim, já deixando mais claro, por exemplo, se você for colocar um espaçamento na sua seção em cima e embaixo de 100 pixels, e você for colocar o espaçamento entre os elementos ali de 20, 30 pixels, por exemplo, né? Um exemplo só, isso aqui não é regra não, tá? Você manter essa consistência justamente para poder deixar bem claro para as pessoas qual que é o contexto visual de cada agrupamento de elementos na sua página. E esses espaçamentos, eles são bem importantes porque a partir disso a gente consegue realmente entender qual que é o grupo das coisas, né? Por exemplo, esse título aqui, ele está relacionado a esse texto e a essa imagem, ok? No entanto, esse título aqui, ele está relacionado ao quê? Isso aqui é um complemento dessa parte aqui ou é um complemento dessa parte aqui de baixo, sabe? Pelo espaçamento, pelo contexto, eu consigo entender que sim, isso aqui faz parte desse contexto. Mas só de escanear, me parece mais que isso aqui está relacionado a isso aqui de cima do que aqui embaixo. 2 pontos para isso. Primeiro, o espaçamento aqui entre esses elementos e esses estão menores, está menor, né? Então, por isso que ele já está mais próximo desse aqui. E além dele estar mais próximo dessa parte aqui de cima, você colocou essa divisão aqui, ó, né, essa linhazinha aqui entre um e outro, que faz parecer que isso aqui ainda está mais desconectado ainda desses próximos elementos daqui de baixo. Então, entre esse título e a próxima informação daqui de baixo, não deveria ter esse alinhamento aqui, justamente porque isso aqui faz parte desse contexto, tá? Entre esse e esse, tudo bem, são contextos diferentes. Mas entre o título e essas informações aqui, tá deixando um pouco desconectado esse contexto, tá? Parece que esse título não é dessa informação daqui de baixo. E em relação a essas linhas, até ficou legal da forma que colocou. Normalmente eu não tenho muito eu prefiro não ficar utilizando muito linhas para poder separar seções, né? Contextos, assim, nos meus próprios layouts. Mas isso é bem subjetivo, tipo, dessa forma aqui, de qualquer maneira, tá bacana, assim, discreto e bacana. Mais uma vez, eu gostei bastante aqui do uso dos mockups de curso, acho que deu uma boa facilitada no escaneio da página, tipo, de cara, assim, eu já consigo ver que isso aqui é um módulo do curso, eu já me sinto interessada já, porque eu já tenho um exemplo de aula daquilo que eu faria.
Então me parece uma coisa bem bacana. Eu gostei também da forma que você colocou a hierarquia aqui, ó, do texto mais em negrito e maior de módulo 1, o subtítulo aqui de mão na massa, um pouco mais fininho também, o texto aqui menor do que essas informações, trazendo essa hierarquia bem definidinha, os espaçamentos também entre os itens estão bem coesos, achei bacana essa organização aqui em si. Agora, um outro detalhe que é bem importante aqui, tá, gente? É a gente sempre tentar ter o cuidado de fazer com que algum elemento que a gente coloque não pareça com algum outro tipo de elemento que traz outra funcionalidade. Por exemplo, aqui eu tenho essa informação de 7 aulas gravadas, né? 18 aulas gravadas, e antes dessa informação, você colocou essa setinha aqui. Isso aqui, esse estilo de elemento, ele é muito parecido com o que normalmente já é utilizado e as pessoas já estão acostumadas com essa estética para acordeão, que é aquele negócio de perguntas frequentes. Por exemplo, aqui embaixo você utilizou um acordeão, inclusive, né, nas perguntas frequentes. E olha só como é ele. A gente tem essa setinha e a gente tem um título aqui do lado, né? É claro que a gente tem aqui o pointer também, a linhazinha e tal, mas essa estética aqui, ó, da setinha com o texto do lado, ainda mais algo que tá me dizendo aqui, tipo, 18 aulas gravadas, né? Então, pode dar ali a impressão para a pessoa que clicando aqui, ela vai ter acesso a, por exemplo, quais são essas 7 aulas gravadas, quais são essas 18 aulas gravadas. Foi o que eu tive, inclusive. A primeira coisa que eu fiz foi clicar aqui. E aí, para poder ver, né, quais eram as aulas que estavam aqui dentro desse módulo. No entanto, não fez isso para mim, o que causou ali uma certa frustração, né? E pode causar nos outros usuários também. Então, só tomar esse cuidado, tá, gente? Sempre que a gente for colocar algum elemento, bora tentar dar uma refletida. Tipo, cara, será que isso aqui tá parecido com um botão? Será que tá parecido com um acordeão? Alguma coisa que a pessoa pode clicar? E deixar parecido nessas coisas clicáveis com a estética só para as coisas que realmente são clicáveis. Então, talvez colocar um outro ícone aqui que não dê essa mesma impressão já poderia facilitar de não confundir ali os usuários, beleza? É muito comum, inclusive, as pessoas colocarem coisas que parecem com um botão. Esse aqui nem é tão comum assim, mas tipo, por exemplo, colocar algum título que tem ali umas bordinhas em volta, um preenchimento dentro dele que faz parecer bastante um botão. E se você instala, por exemplo, um mapa de calor no seu site, né? Por exemplo, aqueles, o Hotjar, né? Alguma coisa assim que você consegue ver ali como é que o usuário tá se movimentando e clicando dentro da página, cara, pode ver, é batata. Na maioria dessas páginas de vendas, assim, sempre que tem alguma coisa que parece um botão, mesmo que as pessoas às vezes nem queiram clicar ali, já parece que é instintivo, sabe? Elas ficam clicando e aqueles elementos, eles chegam em vermelhinho, assim, do tanto que as pessoas clicam neles. É engraçado, mas de qualquer maneira, assim, é engraçado como que a gente faz essas coisas, mas é interessante a gente saber que, tipo, o ser humano, ele vai clicar naquilo que ele puder clicar quando ele estiver vendo uma página, e por isso que a gente tem que ter esse cuidado extra. Agora, passando um pouco mais aqui para baixo, vamos ver, ó, mais uma vez o peso aqui no texto do botão, acredito que poderia deixar ele um pouco mais destacado ainda, tá? Inclusive, em relação ao botão, eu vi que você deu você distribuiu um pouquinho esses botões, tipo, tem um aqui, talvez até poderia ter colocado aqui, ó, um a mais aqui do lado, né? Por exemplo, a cada 2 sessões, pelo menos, outro aqui, eu achei legal. Mas, de qualquer maneira, uma coisa que eu achei bacana é que pelo menos você já deixou aqui, ó, disponível o botãozinho também flutuante para caso a pessoa, né, em qualquer ponto da página, ela queira entrar em contato e ter um atendimento 1 a 1 ali para poder gerar depois, né, possivelmente uma conversão. Você já deixou aqui, o que é bem bacana. E eu não vou testar aqui para não mostrar o número, mas de qualquer maneira, eu vi também que quando a pessoa clica, ela é direcionada para uma aba externa, o que é bem interessante também, porque tem muita gente que coloca o WhatsApp já dentro da mesma página, então quando a pessoa clica, ela entra no WhatsApp, mas ela sai da página de vendas. E aí muitas vezes ela desiste de falar com a pessoa no WhatsApp, só que ao invés de voltar, ela fecha a página e sai da página de vendas e muitas vezes perde o interesse. Então, o WhatsApp, sempre bom levar para uma aba externa para você não perder o lead ali na sua página de vendas, ok? Ó, aqui, ó, eu vi que você colocou o contraste visual com aquela cor que eu mencionei ali em cima. Tá vendo como já trouxe uma legibilidade bem melhor, né? Tanto para essa palavra aqui, ao invés de ter dificuldade de ler, foi o contrário, foi exatamente esse efeito. Eu li primeiro o bônus para depois ler todo o resto, o que é esse efeito que eu acredito que você queria ter causado naquele título inicial. Porém, em relação a essas cores, já outro ponto de atenção aqui também, ó. Eu vi que você usou esse azul mais claro aqui, né?
usou já aquele azul mais escuro lá em cima, tem aquele azul da logo, que eu acredito que seja esse mesmo azul aqui, não catei aqui o hexadecimal, só pelo olhômetro mesmo. E aqui a gente já tem um outro estilo de azul aqui, que parece um pouco até um roxo, só que de qualquer maneira já é um hexadecimal diferente, já é uma tonalidade diferente. Então, assim, quando a gente for definir uma paleta de cores, não tem problema nenhum a gente usar só uma cor ou duas cores. Por exemplo, eu quero que a minha página seja basicamente completamente preta ali e uma cor em cima dela, tipo roxo. Ok, não tem problema. E aí eu vou colocar, por exemplo, um roxo um pouco mais escuro e um pouco mais claro. Porém, já deixar isso mais definido para não acabar virando um carnaval de cores. Não é porque você está usando tonalidades parecidas de azul que não faz essa bagunça visual, sabe, de cores. É porque, por exemplo, aqui a gente tem uma identificação de um azul, aqui tem outra, aqui em cima já tem outro, ó, esse azul mais royal aqui em cima também, né, tem esses azuis da imagem e tal, ou seja, tem vários tons de azul e que não são necessariamente do mesmo tom de azul, né, tipo, são de saturações diferentes, são no círculo cromático, eles estão em pontos bem diferentes ali um do outro. Então, basicamente assim, quando você for definir uma cor, a paleta de cores para sua página, cara, já tenta colocar isso nos seus elementos globais ali em primeira instância, justamente para você já ter essa consistência fixada, tipo, você já vai pegar aqueles elementos globais lá no Elementor mesmo, não tem risco de você catar uma outra cor que seja puramente parecida, mas não é a que você está utilizando, para não virar essa bagunça, e fazer um planejamento, tipo, olha só, nos meus ícones eu vou usar esse tom aqui. Nos meus contrastes visuais de cores de texto, eu vou usar esse azul aqui. Já fazer esse planejamento interno também para não ficar misturando essas cores em locais errados, tá? Vi que você usou esse marronzinho aqui nas linhas também. Não me recordo de ter sido utilizado em outro ponto. Então, tipo, sempre ver também se uma cor você realmente vai utilizar ela mesmo, aonde você vai utilizar, para poder ter esse controle um pouco melhor, tá? Porque senão acaba virando uma mistura, assim, de cores. Tipo, são 3 tons diferentes de azul, mais esse marrom aqui que você utilizou, né? Mais agora esse verde que também, ó, que já foi adicionado, esse vermelho aqui, tanto mais claro quanto um vermelho mais saturado aqui do lado para esse X. Enfim, já começou a ter uma mistura de cores e a sensação que isso me dá é de que você foi escolhendo essas cores ao longo do desenvolvimento da sua página, que não teve esse planejamento inicial, sabe? Esse cuidado inicial. É essa sensação que isso me passa. Não sei se foi isso mesmo, mas é pelo menos isso que transmite para mim, ok? Então, ter esse planejamento inicial dos seus espaçamentos, das suas cores, né? De tudo isso que você vai levar para sua página mesmo, vai te dar uma consistência muito maior no design e, consequentemente, também vai te trazer um layout mais coeso depois, tá? E já parando aqui para pensar também nessa parte aqui dos módulos, eu vi que, tipo, depois de ler, eu entendi que a pessoa, né, ela vai ganhar todos esses valores aqui de desconto. Porém, com esse contraste visual que você colocou aqui, do vermelho com esses xizinhos, me passou, na verdade, me transmitiu uma mensagem completamente diferente dessa. Quando eu vejo esse ícone aqui do X, né, desse jeito que tá aqui, com essa cor vermelha desse jeito, a primeira coisa que eu penso, que isso me transmite antes de eu ler, é que isso aqui que você tá me mostrando é algo que não tá disponível para mim. Não que é algo que, tipo, eu vou deixar de pagar, sabe? Talvez se você tivesse colocado, por exemplo, um uma cor de menos contraste visual, por exemplo, um branco mais apagadinho. E ao invés de usar esse X aqui, você usar, por exemplo, os preços cortados, o que já é mais usual para esse tipo de contexto, já me deixaria mais claro de cara mesmo, antes de eu ler, de que tipo, tá, esse preço aqui tá cortado, então é uma oferta, é alguma coisa que eu não vou deixar de pagar, que eu vou deixar de pagar, sabe? Porque isso já é utilizado em vários outros contextos da nossa vida, sabe? Quando a gente vê aquelas tagzinhas de ofertas nas lojas que a gente vai, nos sites também que a gente encontra, né, nas outras páginas de vendas, quando a pessoa está querendo dizer que um preço ele não vai ser pago, né, que ele está sendo cortado, normalmente esses preços eles são literalmente cortados no meio, tipo, tem um traçado ali, então já é algo que as pessoas estão acostumadas. Se você tenta mostrar, né, esse tipo de conceito de uma forma nova, ao invés de fazer um contraste visual que
que deixe isso mais claro para a pessoa, muito provavelmente você vai acabar causando uma cegueira mesmo, naquele usuário e que ele não vai identificar, tipo, de cara de que: "Cara, isso aqui eu vou deixar de pagar". A primeira instância, como eu falei, a primeira sensação que eu tive quando eu vi isso aqui é de que, de alguma forma, esses módulos aqui, eles não vão estar disponíveis para mim. Não que eu vou deixar de pagar isso aqui, tá? Só depois que eu li é que eu entendi que seria isso mesmo. Inclusive também, ó, em relação a bônus, eu vi aqui, por exemplo, aula bônus, aí eu me lembrei que esses pontos daqui de cima, que eu passei rápido aqui, também são bônus, para deixar isso ainda mais claro, tipo, sempre que você puder, por exemplo, usar um íconezinho de presente, alguma coisa assim que dê a intenção de que, cara, aquilo ali é realmente um plus para a pessoa, usar esses recursos visuais, porque eles ficaram bem parecidos com esses módulos aqui, então de cara eu também não identifiquei exatamente que isso aqui é um presente, sabe, é um bônus para mim. Então, se você quiser colocar algum elementozinho que dê esse destaque visual ainda mais para isso, pode ser uma coisa bacana, tipo, por exemplo, colocar um presentinho aqui entre tipo, ao lado aqui de bônus e criando uma propaganda, sabe, um presentinho aqui, já poderia ficar mais claro disso aqui, é que isso aqui é uma coisa a mais que a pessoa vai ganhar. Em relação a essa parte aqui da oferta, achei legal que você colocou esse gradiente aqui para poder dar um brilho aqui atrás. Inclusive, acredito que isso aqui tenha sido feito dentro do próprio Elementor mesmo, né? Você pode também fazer essas texturinhas, porque a oferta é uma coisa muito importante de você dar um destaque visual. Assim como a primeira dobra, outro ponto que é extremamente importante na página de vendas é a seção da oferta. Então, eu sempre gosto de colocar, por exemplo, um background, uma texturinha ali, para chamar um pouquinho mais de atenção para ela. Dessa forma aqui, acredito que ficou legal. Inclusive, você conseguiu direcionar bem a copy também. Eu achei legal também, ó, por exemplo, esse negócio aqui de pague somente 5 centavos por dia, né? Aqui embaixo, tipo, colocou aqui o preço do parcelamento bem maior também, e o à vista aqui embaixo, as formas de pagamento também aqui embaixo para a pessoa. Acredito que já ficou bacana desse jeito aqui também. Tá? Só talvez dar um preenchimento maior aqui nas laterais para poder chamar um pouquinho mais de atenção aqui nessa parte da oferta. A garantia tá bem padrãozinha, né, com um selinho aqui do lado, bacana, já deu uma ilustrada melhor nisso aqui. As dúvidas frequentes também. Uma coisa aqui, ó, só um detalhezinho, em relação a português, tipo, sempre bom a gente dar uma revisadinha frequentes aqui com esse acento, né. Às vezes é algum erro de digitação também, isso acontece sempre comigo, tá. Natural, super natural. Inclusive uma coisa para ajudar em relação a isso, e para já dar um bisuzinho aqui para vocês também, é uma extensão de ortografia. Olha só, tem uma extensão aqui, ó, quando eu dou Ctrl A na página inteira, né, para poder selecionar todos os textos da página, e eu venho aqui nessa extensão, deixa eu ver aqui o nome dela, que eu nunca decoro os nomes de extensão, meu Deus. É essa aqui, ó, corretor gramatical e ortografia. Procura por isso aqui no Google que você vai encontrar essa extensão aqui. Ele me dá a opção de verificar o texto selecionado, inclusive eu posso editar aqui por outros modos, um modo mais exigente, que ele vai analisar o contexto ali também, né, enfim, algumas coisas aqui. Mas eu vou basicamente verificar, e aí ele vai me dar aqui, já vai sublinhar para mim possíveis erros dentro da minha página, tipo, ó, tipo como se fosse um corretor do Word mesmo, sabe? Colocando aqui, clicando aqui em cima dessas coisas, ele já vai me dar as dicas necessárias. Quando tem alguma coisa que está realmente escrita errado, ou então pelo menos que ele identifique errado, ele vai deixar como vermelho. No caso aqui, Photoshop, né, o nome do programa ele não identificou como uma palavra, por isso ele colocou erro de ortografia, mas aí a gente sabe que não é. Mas algumas outras coisas elas podem ser um pouco mais úteis, como por exemplo aqui, ó, o frequentes que eu falei. Eu poderia ter escrito isso de uma forma errada sem querer, mas aqui, pelo menos, ele já vai dando essa revisada de uma vez só, para ver se tem algum erro ortográfico mesmo na minha página. Ele já vai me dizer aqui de uma vez só que, tipo, cara, ó, isso aqui tá. Talvez foi digitado errado, alguma coisa assim, e eu já consigo reescrever lá rapidinho. Porque, né, assim, é sempre bom a gente dar uma analisadinha. Às vezes nem a gente que escreve o conteúdo, mas ainda assim a pessoa que escreveu acaba cometendo alguma coisa assim. Isso aqui é uma coisa bem rapidinha de você fazer. Terminou a sua página, faz uma revisão rapidinha por uma extensão dessa aqui, ó. Você já vai ver o que está escrito errado. Você já arrumar rapidinho os acentos, o que precisar, e pronto. A página já vai estar certinha, sem muitos trabalhos. E, cara, assim, acho que por fim, pelo menos para essa parte aqui do desktop, uma coisa que para mim também faltou aqui, não para mim, assim, especificamente, mas é uma obrigatoriedade mesmo das páginas, é a adequação à LGPD. Eu senti falta ali do cookies também de aviso para
para as políticas de privacidade, termos de uso, link aqui embaixo para isso também, tá? Tem vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre esses assuntos de LGPD e ensinando como que você faz essas coisas aqui dentro também, caso você queira dar uma olhadinha. Mas enfim, é sempre bom. Aqui, por exemplo, na página do Will, quando a gente desce aqui, né, já aparece política de privacidade, aqui termos de uso, bonitinho. Aqui já não é a primeira vez que eu acesso, então talvez até já tenha aparecido aqui no início também o aviso de pop-upzinhos, eu já fechei, por isso que não tá aparecendo mais para mim. Mas de qualquer maneira, é sempre bom a gente dar essa adequadinha ali, porque é necessário, tá? Caso a pessoa acabe, né, o dono ali da página de vendas acaba topando com algum cliente que seja um pouco mais chato e tal, e que venha entrar com recurso em relação a isso, todas as páginas elas precisam ter essa adequação à LGPD. Beleza, gente? Agora, só para não deixar passar, vamos dar uma olhadinha aqui no responsivo. Ó, como eu falei, esse tipo de layout, ele combina bem mais com mobile, né? Talvez tentar dar uma diminuída nesse título aqui e tal, dar uma revisada nesses espaçamentos para que o botão ele caiba nessa primeira dobra aqui, já seria algo mais interessante, tá? Porque, como eu falei, isso aí é uma boa prática das páginas de vendas, você já deixar as informações importantes e o botão, na grande maioria das vezes, está incluso nessas informações importantes disponíveis logo nessa primeira dobra, ok? Uma forma fácil de fazer isso é dando uma diminuidinha aqui na logo e diminuindo também os textos para poder, o título aqui, para poder caber em menos linhas. Não a ponto também dele ficar muito pequenininho, tá? Mas o que você puder fazer para isso acontecer é melhor para visualização. Ó, aqui já ficou, tá vendo, ó, bem melhor com as listinhas aqui do lado. Talvez deixar também o título alinhado aqui do lado, porque essa diferença de alinhamento às vezes dá uma destoada, mas de qualquer maneira tá bem bacana aqui desse jeito sim. Aqui, ó, as imagenzinhas, eu senti que ficou com uma lateralidade bem grande aqui do lado e com essa quantidade de informações, é bem simples de você adequar para ficar 2 quadrinhos de uma vez. Aqui, ó, eu preciso dar um scroll de um pouco mais de uma tela para poder ver todos esses itens aqui, mas estando aqui um do lado do outro, né, tipo 2 colunas e 2 colunas, ficaria bem mais simples ali da gente visualizar tudo numa tela só, de uma forma um pouco mais simples também. E sempre que você for fazer esse tipo de coisa aqui, ó, que por exemplo, para desktop, né, provavelmente isso aqui talvez seja um container, isso aqui seja outro, e aí por isso que quando a gente veio aqui para mobile, esse aqui ficou próximo desse, no entanto teve um espaçamento maior entre um e outro, só ter esse cuidado, tá? De, tipo, se tá tudo ali alinhado numa coluna só, os alinhamentos entre os itens também de mesmo contexto, eles precisam ser o mesmo. Então, tipo, dá uma ajeitadinha nessa alturinha aqui, tá? Mas, em primeira instância, assim, o que eu faria realmente é isso, ó, de deixar um cardzinho do lado do outro, seguindo esse mesmo alinhamento lateral que você já está utilizando para os outros, e já vai ficar uma visualização mais bacana. Para isso, você pode diminuir um pouco esse ícone aqui, o título, talvez um pouquinho o texto também, e fazer caber aqui um do lado do outro, que dá tranquilamente. Aqui, esse espaçamento também, ó, ficou um pouco maior do que os daqui de cima, para essa imagem aqui também, né? Enfim, aqui, ó, textos que tenham mais de 3 linhas, eu já falo logo, tipo, para ter um alinhamento melhor, para ter uma legibilidade melhor, né? Princípio de design e alinhamento. Deixe eles também, ó, alinhados aqui à esquerda para conseguir ter uma legibilidade melhor, tá? O nosso olhar já está bem mais acostumado, a gente lê as coisas da esquerda para a direita, e ter sempre, né, essa linhazinha certinha aqui de uma origem dos nossos textos, justamente para não ficar causando esses desníveis, assim, tá vendo, ó? Uma coisa mais para cá, outra mais para cá, outra mais para cá. Isso às vezes perde um pouco no nosso olhar e dificulta das pessoas sequer quererem parar para ler aquele texto. Então dá uma alinhada nisso aqui à esquerda e da mesma forma para esses textos aqui, ó, para não ficar gerando essas cobrinhas daqui do lado, ok? E mais uma vez, cuidado, né, com esse lance aqui do acordeão, porque mesmo aqui no mobile, a minha vontade é de clicar nisso aqui para ver quais são as 18 aulas. Beleza? O módulo aqui, inclusive, ficou bem bacana para mobile. Eu adoro utilizar mockup para páginas de vendas, porque na maioria das vezes é para algum curso online, né? Mas quando você já tem isso de uma forma bem visual, tipo, a pessoa está literalmente vendo o que ela vai ver na tela dela, aquele produto ele se torna muito mais palpável. Então é bem interessante isso.
dar uma engordadinha nessa letra aqui no botão, né, de novo também para mobile. Mas assim, tipo, dá pra ver claramente que esse site aqui ele foi mais até pensado para o mobile do que para o desktop, tanto é que as coisas elas são muito alinhadas um em cima do outro. Essa parte aqui dos módulos, além da questão do contraste visual que tá dando uma impressão errada, aqui ó, alinhar também à esquerda, porque quando a gente vê assim, essa cascatinha não fica muito legal, aqui já entra naquele aspecto de mais de 3 itens que eu tinha dito, né, ali no início. Então aqui já deu uma destoada maior, talvez se aqui tudo tivesse tudo alinhado à esquerda direitinho, igual você está usando aqui desses outros, já ficaria bem mais bacana visualmente da gente parar para ler esses tópicos aqui. Bom, pessoal, por esse analisando, era isso. Inclusive, eu fiquei bem feliz de poder analisar esse projeto. Jean, muito obrigada mais uma vez por você ter, né, mandado ali esse site para a gente poder dar uma analisada. Foi um prazer fazer essa análise aqui. Eu espero que realmente tenha te ajudado a plantar a sementinha de vários pontos construtivos para você poder ir aplicando aí nos seus futuros projetos, e não só para você, mas para a galera que está assistindo também. Mais uma vez, parabéns também pelo trabalho, tá? Ficou um resultado bem legal, independente desses pontos ali construtivos que eu apontei por aqui. Assim, ficou um trabalho já excelente, funcional, já está sendo utilizado pelo cliente. Então, assim, se está resolvendo o problema, cara, isso já é o ponto mais importante. Daqui para frente é só para melhorar mesmo, ok? Então, gente, inclusive, só também, já falando um ponto importante aqui, né, que aqui no Analisando Sites, eu sempre destrincho bastante sobre essa questão de princípios de design, fico falando bastante conceitos ali sobre isso, mostrando isso na prática. No entanto, se você quer aprender todos esses princípios de uma forma bem mais estruturada, detalhada, e não só na teoria ali também, mas aplicando isso na prática de uma maneira estruturada também, no aprendizado de criação de sites, né, aprendendo todos os principais sites desse mercado de uma maneira profissional e certa mesmo, justamente para que você consiga criar a habilidade necessária para você ter autonomia, né? Porque eu sei que no início é complicado. Muitas vezes a gente fica vendo todas essas dicas, assim, tipo, hierarquia, não sei o quê, espaçamento, mas aí na hora H, quando a pessoa vai criar por conta própria, fica um bololô de informações na cabeça e você não sabe muito bem como aplicar aquilo de uma forma mais independente, né? Então, se você quer realmente construir essa autonomia e aprender tudo certinho, assim, tintim por tintim, na prática, para que você tenha realmente essa habilidade de criação de sites inerente a si mesmo, né? Sem ter que ficar procurando tutoriais na internet e seguindo o design de outras pessoas, eu te convido então a conhecer o nosso treinamento, que é o treinamento Zé Pro. É o treinamento completão aqui na Escola de Sites, justamente para a galera que quer aprender essa habilidade de criação de sites, aprender a criar todos os principais sites presentes no mercado, aprender sobre princípios de design de uma forma bem mais destrinchada também, e tudo isso seguindo uma metodologia certinha que vai te levar do zero até o seu nível profissional mesmo. Cara, esse é o treinamento para você. A gente já tem um monte de aluno ali tendo resultado mesmo com seus próprios projetos dentro, né, do nosso treinamento. E eu e outros especialistas estamos sempre acompanhando também esses alunos no suporte do curso. Então, assim, eu te convido com todo carinho a você conhecer esse treinamento, que é o treinamento do mesmo método que eu e o restante aqui da galera da Escola de Sites também utiliza para poder criar os projetos que a gente disponibiliza para as pessoas. Então é um prazer estar passando esse conhecimento para a galera também. E com certeza é algo que pode fazer total diferença na sua vida, né, nessa carreira e na sua habilidade de criação de sites, ok? Ao invés de ficar batendo cabeça com um monte de tutorial ali que muitas vezes eu sei que não faz sentido quando a gente tenta juntar uma coisa com outra que a gente vai pegando pelo Google, pelo YouTube, porque é muita informação totalmente, assim, espaçada, né, assim, sem ter nexo necessariamente um com o outro. Pega ali um treinamento mais certinho que vai te levar mesmo de A a Z naquilo que você precisa saber para criar sites profissionais de uma forma independente, ok? Então, ó, o link para o treinamento vai estar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e vai ser um prazer te ter conosco lá na nossa comunidade do Zé Pro, lá dentro do nosso curso, ok? Bom, galera, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês aqui, mais essa sexta-feira. Vejo vocês na próxima sexta-feira, provavelmente vai ser ao vivo mesmo, normal, tá? Sexta-feira às 14 horas. E, enfim, uma ótima sexta aí para vocês, um ótimo final de semana, bons estudos, aproveita para maratonar aí bastante material que a gente já tem aqui no canal também. E até a próxima. Tchau, tchau.